Boa noite, Brasil. Boa noite, Rondônia. Essa é a primeira edição da revista RTN. Segundo a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, até 2040, a disponibilidade de água pode cair até 40% no Brasil. As bacias hidrográficas do Norte, Nordeste, Centro-Oeste e parte do Sudeste serão as mais atingidas. No entanto, hoje, na estreia do nosso programa, vamos falar sobre o que já está acontecendo. Nesse ano já é previsto uma seca ainda mais intensa do que ao que ocorreu no verão amazônico de 2023. E para falar sobre esse tema, eu trago o nosso entrevistado de hoje. Comandante-geral do Corpo de Bombeiro Militar de Rondônia e também coordenador do Comitê de Crise Hídrica, criado pelo decreto 28.613 pelo governador Marcos Rocha, nascido no Mato Grosso do Sul em 24 de abril de 1970, casado com a também coronel do Corpo de Bombeiros, senhora Daniela Cristina Lima Ferreira, o nosso entrevistado possui um dos mais ricos currículos de todo o quadro de servidores do estado de Rondônia. Para falar sobre a crise hídrica e sobre sua trajetória no Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia, eu apresento o Coronel Nivaldo Azevedo Ferreira. Coronel, seja muito bem-vindo à nossa primeira edição do Revista RTN. Eu queria começar que o senhor falasse um pouco do seu currículo, de tão extenso, eu acho que eu tomaria talvez aqui o programa inteiro para falar, né, das suas qualificações, dos seus cursos, de tudo aquilo de todo o trabalho, todo o papel que o senhor desempenhou nos quadros de bombeiro e da Polícia Militar do Estado de Rondônia. Boa noite, Odilton, boa noite a todos que estão nos assistindo. Como foi apresentado, sou o Coronel Nivaldo, comandante do Corpo de Bombeiros e coordenador estadual da Defesa Civil. Ingressei no estado de Rondônia, na Polícia Militar, em 1990, onde eu trabalhei na Companhia de Operações Especiais de 90 a 95 e depois no ano de 2000 vim para o Corpo de Bombeiros, onde fui fazer o curso de oficial e retornando da academia me especializei em várias áreas, na área de mergulho, né, mergulho de resgate, na Defesa Civil, procurando me especializar para quando chegasse, né, ao ápice da carreira, poder atender assim, da melhor forma a nossa sociedade, prestar os melhores trabalhos à nossa instituição e assim atender melhor a nossa sociedade. Muito bem. Coronel, eu acho que essa pergunta é interessante a gente fazer até para o nosso telespectador saber por quê. Por que o Coronel Nivaldo? Porque o Coronel Nivaldo foi a pessoa que se credenciou ou que credenciaram o senhor para ser o coordenador desse comitê tão amplo. É porque crise hídrica, enchente, são situações, pandemia, são situações que envolvem decretação de situação de emergência, calamidade pública. E como a Defesa Civil hoje, aqui no estado de Rondônia, está inserida dentro do Corpo de Bombeiros, assim como em 2014 nós tivemos a maior enchente da história do estado, na época o governador também colocou, na época, o comandante-geral à frente da coordenação dessa enchente, né, de 2014. E agora o governador Coronel Marcos Rocha, diante desse cenário da crise hídrica, que é esse fenômeno El Niño, que em 2024 é o segundo ano desse ciclo, que é onde a temperatura vai aumentar muito, e a possibilidade de seca, ele achou, assim, que pelo currículo, por estar comandando o Corpo de Bombeiro e a Defesa Civil dentro, ele achou assim, que estaria preparado, como nos anos anteriores, como eu falei, da 2014. Muito bem. Coronel, o senhor sabe, o senhor tem notícia, o senhor sabe qual que é a abrangência geográfica dessa seca, quais são os estados que serão mais atingidos, o senhor tem essa informação? Odilton, hoje no Brasil nós já temos 17 estados que decretaram situação de emergência. E aqui na região norte nós temos 4, que é Roraima, Pará, Tocantins, o Acre e Rondônia também, que venceu o nosso decreto agora dia 12 de junho e já estamos trabalhando para nova decretação. O fenômeno El Niño, ele tem um ciclo de 3 anos. Iniciou em 2023, quando o governador, Coronel Marcos Rocha, ele diante do cenário que vinha se apresentando, aonde em dezembro
3 municípios já se encontravam em situação crítica, Ouro Preto, Espigão do Oeste, Cerejeira, criou o comitê de crise e no dia 12 de dezembro decretamos situação de emergência, que tivemos no nosso decreto reconhecido pelo governo federal em fevereiro. E o decreto ele tem uma vigência de 6 meses, né, de 180 dias, que terminou agora no dia 12 de junho. Aqui no estado. E agora estamos trabalhando, já falamos com o SENAD, que é o Centro Nacional de Desastre, eles têm conhecimento, porque as instituições federais, como o INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, o INMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, SENAD, Centro Nacional de Desastre, Agência Nacional de Água, a ANA, são instituições que emitem boletins a cada 7, 15 e 30 dias, falando dessas previsões meteorológicas, do que podem acontecer. E agora, em 2024, nós estamos no segundo ano desse ciclo, que é onde a temperatura vai aumentar muito. E a própria ministra Marina Silva, ela já decretou situação de emergência nos incêndios florestais, de abril a novembro, 8 meses nesse período aí. O nosso verão aqui no estado de Rondônia, ele inicia aí final de maio, início de junho, e vai até meados de outubro. Mas com essa decretação, com essas previsões, então nós teremos aproximadamente 8 meses de seca aqui no nosso estado. E o governador determinou ao Comitê de Crise Hídrica que, independente de bandeira partidária, que é para nós darmos atenção aos 52 municípios. E desde então é o que nós estamos fazendo, né? Preparamos os funcionários dos municípios funcionários dos 52 municípios aqui do estado de Rondônia, para criarem a sua defesa civil e atuarem. Não é uma exigência do governo do estado, e sim do governo federal, na sua lei 12.608, que para os municípios receberem recurso para aquisição de compra de água mineral, combustível, aluguéis de caminhão-pipa, cesta básica, precisa ter uma defesa civil atuante e com seu plano de contingência também. Então, hoje, os 52 municípios têm profissionais credenciados para fazerem essa decretação, porque eles entram no sistema, no S2ID, que é o Sistema Integrado de Informações sobre o Desastre, que é do governo federal. E ali eles preenchem o seu FID, o Formulário de Informações do Desastre, aonde poderá ter o reconhecimento do governo federal, né, dessa decretação. Também, por que isso é bom para a população? Na área da agricultura, piscicultura, pecuária, esses produtores, se tiverem um financiamento e sofrerem com a crise, eles podem, a lei ampara para que eles possam renegociar suas dívidas, seus financiamentos com as operadoras, bem como também para fazer saque do FGTS. Sim, sim. Ô, Coronel, o senhor pode nos informar, o senhor tem, o que é que causa? Qual que é o principal fenômeno causador dessa crise hídrica? O Dilton começou com uma frente quente aquecendo a água do Pacífico, no ano passado, 2023. E essa frente quente, ela veio e parou aqui na nossa região norte, afastando as frentes frias daqui, aqui da região norte, que essa frente fria ela desceu mais para o sul. E aqui prevaleceu tanto que nós tivemos chuvas abaixo da média. Então esse fenômeno El Niño, que é essa frente quente que foi criada no Pacífico, é conhecido como o fenômeno El Niño. E esse ciclo ele tem a duração de 3 anos. E iniciou em 2023, 2024 é o segundo ano desse ciclo, onde a temperatura é mais intensa. Também foi informado que as águas do Pacífico, agora, início de maio, ela ia começar a esfriar, que aí formando aquela frente fria, a lanina, de maio a agosto. Mas está vindo agora um outro fenômeno também, que é o aquecimento das águas do Atlântico Norte e o Atlântico Sul. Essa frente quente, ela sobe até a América Central e depois ela é onde provoca aqueles tufões, né? E depois furacões, e depois retornam aqui para a nossa região norte, que é uma frente quente. Então é por isso que está provocando essa seca, aumento da temperatura. Então com esse aumento da temperatura do El Niño, muitas represas, rios, mananciais, eles vão ter o nível de suas águas baixa, vão baixar pela evaporação.
E isso é o que está nos preocupando muito. Nós já estamos monitorando aqui no estado. Nós temos 3 municípios, como eu falei na inicial, em situação extrema, que nós estamos monitorando. E agora Santa Luzia também, que tem o rio Bamburro, também que nós estamos monitorando, que está entrando na situação extrema. Então, passou para 4 municípios agora. Quais são esses municípios? Espigão do Oeste, com o rio Palmeira, Cerejeiro, o rio Arara, Ouro Preto, o rio Boa Vista e agora Santa Luzia, o rio Bamburro. Esses são os municípios que a crise está atingindo com maior intensidade. Com maior intensidade. Então nós estamos monitorando. Nós temos um comitê onde fazem parte 23 secretarias. Cada um planejou suas ações a curto prazo, 3 meses, médio prazo, 6 meses, e a longo prazo, que é de 12 meses para frente. E nós temos a CAERD conosco, que ela está presente em 36 municípios. E esses 4 que nós citamos agora estão onde a CAERD faz parte. Então nós estamos monitorando. A CAERD, conforme a necessidade, ela vai limpando ali, retirando a areia daquele ponto de captação do abastecimento dos municípios e também vendo a possibilidade, a necessidade de contenções nos mananciais para reter mais a água e não faltar água nos municípios. Muito bem. Eu sei que são muitas secretarias, inclusive a CAERD também, né, secretarias, mas a CAERD. Eu queria citar aqui algumas e que o senhor nos descrevesse a ação, a atuação de cada um desses órgãos ou secretaria. Tá? Vamos começar, claro, pelo Corpo de Bombeiro. Corpo de Bombeiro, Defesa Civil, preparando os funcionários dos 52 municípios para a decretação, assim como a implantação, também criação do plano de contingência, que é planejar as ações para mitigar os danos, para quando a crise chegar, saber o que fazer e como fazer, empregar os materiais, equipamentos, para que a população sofra o mínimo possível com esse impacto. Ok. A PGE, qual que é a ação da PGE? A PGE é ela que analisa os procedimentos que nós vamos adotar com a decretação, que analisa os nossos processos. Todo apoio jurídico, apoio legal, para que tudo saia conforme a legalidade. Isso, conforme a legislação. Legislação, ok. Aí a gente tem a CAERD talvez seja exatamente a parte que a população mais entende, isso, que talvez vá mais sentir. Como que a CAERD vai agir? É como eu descrevi agora há pouco. A CAERD nós estamos junto com a Defesa Civil, né, nós estamos monitorando esses municípios que estão em situação extrema, e ali ela vai começar, conforme a necessidade, o rio for baixando, fazendo a limpeza desses pontos de captação, e verificando a necessidade de contenções nesses mananciais, e também construindo novas estações. Está em processo de conclusões de algumas novas estações de tratamento ETA em vários municípios aqui do estado. O senhor sabe que eu convidei o diretor operacional da CAERD, o Dr. Lauro Fernandes, para estar aqui conosco. E eu quero já deixar aqui avisado ao nosso telespectador que em breve ele estará aqui conosco explicando com muito mais detalhes de todas as ações da CAERD. Vai aqui um abraço para o Dr. Lauro Fernandes. Infelizmente ele não pôde estar por questão de agenda. Né, houve ali um desajuste de agenda. O senhor falou da CAERD, agora e a SEDAM, como que... A SEDAM é ela... Quais são as ações da SEDAM? Quem fiscaliza, né, as partes das outorgas, das autorizações, do funcionamento de represas, de barramentos, né, que existem em determinados nascentes, então é ela que faz essa parte de fiscalização, bem como o reflorestamento em conjunto, em parceria com as prefeituras, que é o reflorestamento das margens das nascentes e dos mananciais, para que seja reflorestado, que nós precisamos muito que essa parte esteja protegida, que as árvores fazem a sombra e evitam ali que a luz, né, ela bata direto no solo, né, e assim secando o solo, porque nós temos uma peculiaridade aqui no nosso estado, que o nosso subsolo é muito argiloso. Então, se ele estiver em contato direto com a luz, não tiver essa proteção das árvores, ele resseca
mais rápido, o que provoca, evita a penetração quando chove da água no subsolo, que acaba comprometendo ali o lençol freático e as bacias. Na sequência aqui, a governadoria, qual que é a atuação, qual que é o papel da governadoria? A governadoria é a parte do governo, né, que analisa todo o procedimento nosso, das nossas atuações da secretaria, o alinhamento junto aos municípios para atender melhor a nossa população, a nossa sociedade. A Cefim? A Cefim é a parte de finanças, né, dos recursos que estão sendo investidos. A CEPOG? A CEPOG é a nossa coordenadoria de orçamento. A SEAGRE? A SEAGRE, ela trabalha junto aos agricultores na parte de orientação, como lidar com essa situação da possibilidade da crise hídrica, porque nós não podemos falar hoje para os agricultores, pecuaristas, piscicultores, que eles não orientá-los para eles não investir, porque nós não podemos fazer isso, porque se depois a crise hídrica não prevaleça, eles podem, né, reclamar. E também não podemos falar em vista, porque depois vem a crise hídrica e eles têm um prejuízo. Mas nós trabalhamos orientando os agricultores de como proceder junto a essa possibilidade dessa crise hídrica. A SECOM, Secretaria de Comunicação. A nossa Secretaria de Comunicação, que faz a divulgação, divulga, né, as nossas ações do Comitê de Crise, das secretarias, para esclarecer melhor para a nossa sociedade. Emater? A Emater também, ela trabalha junto com os agricultores, principalmente na parte da orientação, né, de como proceder diante da crise hídrica. A IDARON, o IDARON. O IDARON trabalha na fiscalização, né, dos bovinos, né, e também na orientação junto os nossos produtores rurais. A Gevisa, vai aqui um abraço ao Coronel Gregório. A Gevisa está acompanhando conosco da possibilidade de seca, de ter algum tipo de contaminação, se houver necessidade, junto com a CESAL, Secretaria de Saúde, para fazer esse monitoramento, acompanhar a nossa população. SEDEC? A SEDEC também é mais a parte administrativa. Parte administrativa. Eu deixei algum órgão, alguma secretaria de fora? Eu não vou lembrar de todas agora, porque são 23. São bastante, né? Nós vamos fazer um breve intervalo comercial, você fica conosco. Daqui 3 minutinhos a gente está de volta. Estamos de volta com a revista RTN. O nosso entrevistado de hoje é o Coronel Nivaldo, comandante-geral do Corpo de Bombeiro Militar de Rondônia e coordenador do Comitê de Crise Hídrica instalado no estado de Rondônia. Coronel, voltando aqui ao nosso tema, o senhor tem alguma notícia se foi criado algum tipo de comitê como esse em outros estados? Como que está a movimentação nos nossos estados vizinhos? Como que está em relação a essa crise? Como que eles estão recebendo, se preparando para essa crise? O Dilton, para nós aqui da região norte, a crise hídrica é uma novidade. Nos pegou de surpresa. Diferente do Nordeste, que já estão preparados, eles sabem economizar água, né, com a escassez, ficarem dias sem água, a verdade é essa. E nós, aqui da região norte da Amazônia, com essa abundância, então, para nós, estamos sendo pegos de surpresa. E todos os estados que fazem a sua decretação de emergência, criam seu comitê, eles têm esse comitê para gerenciar essa crise, comitê de crise, né, para gerenciar, coordenar, planejar as suas ações para mitigar os danos e para que a população sofra o menos possível. Nós conversamos com comandantes gerais aqui da região norte e o Amazonas, por exemplo, o ano passado tiveram rios
com 60, 80, 100 metros de largura, inclusive com a margem, ressaltando com a margem do rio, toda florestada, toda reflorestada, e mesmo assim secou. Então isso é preocupante. Hoje já tem ações no Rio Solimões, no Rio Madeira, lá no Amazonas, porque o nível já está baixando muito, então isso é preocupante. E é porque essa escassez hídrica, ela está baixando o nível de rios, a evaporação é muito alta, então represas, rios estão secando. E nós não temos assim da onde fazer retirada de água, né? Porque infelizmente o que faz essa reposição são as chuvas. E esse fenômeno El Niño, como essa frente quente ela pairou aqui na região norte, ela afastou a frente fria. Então aqui as chuvas que ocorreram aqui no nosso estado, na região norte, foi com menos frequência. Então o nosso subsolo ele não está totalmente, está comprometido, né, o lençol freático, as bacias, tanto que aqui nós, através da CEOSP, estamos contratando uma empresa para fazer um estudo geofísico para avaliar as nossas bacias. Tivemos municípios, o Ouro Preto, onde foi perfurado poços com 200 metros, aproximadamente 200 metros de profundidade, e secaram. Espigão do Oeste, aproximadamente, foi perfurado poço com quase 240 metros de profundidade e secou. Então isso é preocupante. Nós estamos tomando medidas de precauções, ações para mitigar esses danos, essa crise, mas é algo assim que nos pegou de surpresa, porque nós sempre tivemos água aqui em abundância. Coronel, eu tenho notícia, inclusive eu tenho até algumas imagens que eu peçaria para o pessoal da edição colocar as imagens da formação de banco de areia no Rio Madeira, e isso pode comprometer a navegação no Rio Madeira, o abastecimento para a cidade de Manaus, que ainda usa muito o rio como via de acesso a alimento, acesso a tantos outros bens de consumo para o povo do Amazonas? Com certeza, já conversamos com a coordenação das hidrelétricas aqui da Giralda, Santo Antônio, eles estão monitorando, soltando a água do reservatório de forma controlada. A diminuição da água no Rio Madeira, ela é preocupante, vai, né, trazer aí um transtorno para navegação. Em 2023, a Marinha teve que interceder, proibir a navegação noturna, diminuir o calado das embarcações, que é a carga das embarcações. E para este ano, como a temperatura será mais intensa, então a navegação é bem provável que isso também esteja bem comprometida. E as pessoas falam muito em desassorear os rios. A limpeza do rio do canal, o correto se fazer é na época das inundações, porque limpando o canal do rio a água vai escoar mais rápido. Já na época de crise, na falta de água, ele estando assoreado, que são as contenções, as barreiras, é melhor, porque forma aquelas poças de água que fica retendo e preserva mais a água. Agora, se limpar totalmente o canal, essa água vai escoar, e como a temperatura está muito alta e não está minando água do subsolo para repor essa água nos igarapés, nos mananciais, nos rios, então vai ficar com o canal realmente seco, e esses bancos de areia que já estão aparecendo no Rio Madeira. Então, se houver a drenagem dos rios, vai facilitar a navegação, mas pode comprometer o armazenamento de água. Ela facilita por um período muito rápido, porque essa água vai escoar e não vai estar minando a água, né, dessas nascentes, repondo nos mananciais, nos rios e para os maiores. Então não vai ter essa reposição. Então o correto neste período é evitar a limpeza dos canais. Sim. Vamos voltar aqui para algumas das secretarias ou entidades que estão participando aqui
que fazem parte desse comitê de crise, para a gente falar um pouco, de uma forma resumida, né, de o que a CAERD, por exemplo, que eu acredito que a população ela deve estar, em geral, principalmente aqui em Porto Velho, que nós temos uma população predominantemente urbana, né, embora tenha alguns distritos aí, mas o nosso alcance é urbano. Então, a grande preocupação da população é a água na torneira. Justamente, Odilton. Inclusive, aproveitar vocês dos profissionais do meio de comunicação, pedir ajuda na divulgação, conscientização da população. Nós vamos precisar muito da ajuda da população nesse período, para esse enfrentamento de crise. Nós temos que somarmos força, pedir para a população que comecem a economizar água. Nós temos que adquirir esse hábito e começar a economizar água. Existem estudos que comprovam que uma pessoa gasta em média de 15 litros de água para escovar os dentes. Então, para tomar banho, para mais de 30 litros de água. Então, quando não estiver utilizando, escovando os dentes, que feche a torneira. Quando estiver no chuveiro tomando banho, se estiver se ensaboando, algo assim, que feche o registro da torneira também, para evitar o desperdício dessa água tratada, da CAERD. Evitar lavar calçadas, agora vem muita poeira, né? Então as pessoas querem lavar muita calçada, jogar água na rua. Então, se fizerem isso, que aprender a reutilizar a água, que da lavagem de roupa, né? Que pode ser lavada e calçada. E aproveitar a água do ar-condicionado ali, colocar uma vasilha para estar fazendo a coletagem dessa água, para aguar as plantas e outra utilidade. Da limpeza, né? Da limpeza. Da limpeza. Eu tenho conhecimento, inclusive nós temos imagem, que eu peço para a edição colocar as imagens aí para a gente, da nova estação de tratamento que a CAERD tá finalizando, né? Em vários municípios estão finalizando, Porto Velho, Jaru, em outros municípios. Amanhã o Lauro vai estar aqui, ele vai poder dar maiores detalhes. Então estão concluídos, mas como eu disse, nós contamos muito com a ajuda da população, porque os rios, o nível dos rios vão baixar muito. Por exemplo, os principais rios do estado de Rondônia aqui, o Rio Madeira, Candeias, Jamari, Machado, Barão do Mel Garça, o Rio Pimenta, Guaporé, Mamoré, o Roosevelt, quer dizer, são 9 rios. O Roosevelt não é tão habitável, né, as suas margens, os outros 8 são. Nenhum desses rios transbordaram, a água saiu da calha. Então isso comprova que essas instituições que trabalham com a meteorologia estão acertando, né, falando da escassez hídrica, do prejuízo dos danos no nosso subsolo, como eu falei, do lençol freático e das bacias. Então nós contamos muito com a ajuda da população nessa economia de água. Então, em relação à CAERD, se não tiver como, se os rios não tiverem abundantes, não tiver como coletar água, não vai fazer muita diferença ter mais uma estação de tratamento, não é isso? Justamente. Segundo o que eu conversei com o Dr. Lauro Fernandes, ele informou que aumenta mais ou menos em 1/3 a capacidade de tratamento, essa nova estação que está sendo construída. E ele falou que, tendo água, tendo de onde coletar, tendo como coletar essa água, ele disse que dificilmente nós vamos ter falta de água dentro da cidade de Porto Velho. Porém, é bom que a população entenda que a parte que a CAERD pode fazer está sendo feita, que é a construção de uma nova estação de tratamento, mas não adianta nada ter uma estação de tratamento se não tem a coleta, o rio está no nível baixo, né, o nível está no nível crítico e que não é possível a coleta abundante dessa água, não é isso? Justamente. Então, nós contamos muito com a ajuda da comunidade, da nossa sociedade, nessa economia para o enfrentamento da crise hídrica agora, para este segundo ano desse fenômeno El Niño. Nós vamos para um breve intervalo novamente e rapidão, 3 minutos, nós estamos de volta, tá? Nós vamos continuar falando aqui sobre as outras secretarias que estão participando aqui, que fazem parte desse comitê de crise hídrica, e fique conosco, não mude de canal.
Estamos de volta com o Estúdio RTN. O entrevistado de hoje é o coronel do Corpo de Bombeiro Militar de Rondônia, Coronel Nivaldo. Coronel, a gente estava conversando aqui sobre as ações e o que a SEDAM está fazendo. Só que eu esqueci de perguntar uma coisa. E em relação a queimadas, que eu acho que pode ocorrer mais queimadas num período de uma seca prolongada, não é? Tô certo? Tá certo. O dia eu estou fazendo aqui um breve relato das queimadas. Nós temos no Corpo de Bombeiros o nosso serviço aeromédico. E nós, desde dezembro, temos as nossas reuniões do comitê. No mês de dezembro, janeiro, fevereiro, agora 2024, janeiro, fevereiro, março, abril e maio. No período de inverno, os nossos pilotos, que são coronéis, tenentes-coronéis, sobrevoando o nosso estado, levando pacientes nos municípios e para fora do estado, nesses meses eles explotaram vários focos de incêndio. Então isso realmente confirma, que no período de inverno as chuvas foram poucas, que era para a vegetação estar totalmente verde, o solo bem úmido, e nesse período não tem queimadas. Tanto que a ministra Marina Silva, como eu disse anteriormente, ela já decretou situação de emergência de abril a novembro, com um período de 8 meses aí de incêndios florestais. E aqui no estado, nós estamos com a nossa Operação Verde Rondônia em ação. Nós temos 6 bases avançadas. O Corpo de Bombeiros está presente em 17 municípios, dos 52 existentes, e conforme o painel do fogo, que é do CIPAM, que é onde eles ficam monitorando os maiores focos de incêndio aqui no estado, nós montamos 6 bases. Na Ponta do Abunã, União Bandeirante, Vila de Samuel, Costa Marques, Cujubim. Então, de forma que para estar atuando. E trabalhamos em conjunto com o Sensipan para estar deslocando o nosso efetivo para determinado foco, para evitar que envie 2 equipes e assim o desgaste de equipamentos e recurso humano. Então é uma forma que, em conjunto com o governo federal, inclusive recebemos com o governador Coronel Marcos Rocha, deu a determinação também para trabalharmos em conjunto com o governo federal nos combates a incêndios florestais, tanto que nós estamos recebendo recursos e temos a nossa ING também, que são instruções de nivelamento de conhecimento, onde atualizamos o conhecimento dos nossos profissionais para atualização dos combates a incêndios anualmente. Coronel, eu viajo com alguma frequência pela BR, ao longo da BR-364 e ano após ano a gente sempre presenciava queimadas à beira da estrada. De uns tempos para cá eu tenho visto que isso diminuiu. Para esse ano, a gente pode esperar um aumento nessa... Porque, quer queira, quer não, a gente, além de todo o prejuízo ambiental, de todo o dano ambiental, ainda é algo, é um elemento agravante e causador de acidentes de trânsito. Muito. E para esse ano, qual que é a previsão? Existe alguma previsão em relação a isso? Odilton, como o nosso verão ele será mais prolongado, será maior do que os anos anteriores, porque o nosso verão aqui na normalidade ele inicia aí no início de junho, final de maio, início de junho, e vai até meados de outubro. Então são aproximadamente 4 meses e meio a 5 meses no máximo. Este ano nós teremos 8 meses de verão aqui no nosso estado. E mais uma vez nós contamos com a ajuda da população também em evitar queimadas, queimar lixos. No perímetro urbano, por exemplo, já aconteceu, recorrente isso, da nossa viatura de incêndio ser acionado pela central de operações para um determinado endereço e chegando faz ali o combate as pessoas colocam fogo na vegetação, naqueles terrenos baldio, para eliminar ali a vegetação, lixo, insetos, ratos no geral, e esse fogo ele produz fumaça, o que é prejudicial para a saúde das pessoas. Então ali nós realizamos o combate nessa vegetação. E a nossa viatura se desloca para reabastecer. Aí com 5, 10 minutos que ele sai desse ponto, a central de operações liga de novo, que tem pessoas ligando para a nossa central de operações para a viatura voltar para o local que o fogo iniciou.
E o que nós, através, depois de pesquisa, olhamos, observamos que naquele ponto que é onde estava ocorrendo o incêndio, que a equipe combateu e conseguiu conter, as pessoas vão, depois que a viatura sai, eles vão num outro ponto e colocam fogo. Então nós contamos muito com a conscientização das pessoas a evitarem queimadas na área urbana e na área rural, porque, como eu disse, a fumaça ela é prejudicial para a nossa respiração. E aqui no nosso estado de Rondônia já houve anos em que os voos, né, o aeroporto teve que suspender os voos aqui no nosso município aqui de Porto Velho, porque tinha tanta fumaça que atrapalhava as aeronaves pousarem e decolarem. E aqui também tem uma peculiaridade, tem uma corrente de ar que passa aqui no nosso estado, vindo aqui do país, aqui da Bolívia, onde há também grandes queimadas, que traz essa fumaça que paira aqui no nosso estado. Então, respondendo a tua pergunta, contamos muito com a população a evitar queimadas, porque o verão ele será mais prolongado, né? E se as pessoas continuarem colocando fogo, realmente teremos muitos incêndios. Os nossos bombeiros, no perímetro urbano e no perímetro rural, além de estarem atuando na parte dos combates, também trabalhamos na parte de prevenção, orientação. Vamos junto aos chacareiros, sitiantes, a todos os agricultores no geral, explicar para eles das consequências dessas queimadas. E nessas bases também nós temos policiais ambientais que trabalham conosco para proporcionar segurança para os nossos bombeiros, bem como também está aplicando a multa, né, conforme a legislação do meio ambiente. Coronel, eu tenho uma dúvida aqui, se é lenda ou se é fato. Muita gente fala que às vezes uma garrafa, um pedaço de vidro jogado à beira de uma estrada, ele pode causar um incêndio, como um ampliador dos raios solares. É verdade. Tem nesses programas de TV que é onde as pessoas usam determinados vidros, né, apontando ali para o sol e colocando num capim, em que ele atinge, que ele vai absorver mais a temperatura, chamar a atenção da temperatura e aquecer esse material até atingir ali o seu ponto de ignição e iniciar ali um fogo. E então, dependendo determinados tipos de vidro que estiver realmente jogado na beira da estrada, na vegetação, e se ela estiver em contato direto com a luz solar, ela pode aquecer sim e iniciar um incêndio. É porque a gente sempre ouvia isso e eu não sabia se isso era mais uma lenda urbana, era algo que... Mas sempre fez sentido. Faz. Mas a gente nunca tinha uma certeza absoluta se uma garrafa jogada na beira da estrada, alguma coisa nesse sentido, um vidro qualquer, pudesse iniciar um incêndio. Um incêndio, nesse caso, acidental, né? Então, tem os incêndios provocados e pode ter também o acidental, como uma situação como essa. Eu estava em Ji-Paraná há um tempo atrás, eu estava no fundo de um supermercado, iniciou ali um incêndio, até na beira de um pequeno igarapé, e nós ligamos para o Corpo de Bombeiro de Ji-Paraná, fomos atendidos assim com muita rapidez. O pessoal que... Até mandei uma foto para o senhor, não sei se você se lembra. Lembro, recordo. O pessoal que nos atendeu com muita presteza. Eu até falei, vem cá, vou tirar uma foto com vocês e vou mandar para o coronel. E assim, eu não faria isso se realmente não tivesse sido atendido com muita educação, com muita presteza, com rapidez. A gente ligou e rapidão eles chegaram lá. Resolveram debelar o incêndio. Então a gente entende que, eu acredito que talvez hoje, no Brasil, o Corpo de Bombeiros seja uma das instituições com maior credibilidade junto à população. O que o senhor tem a me dizer a respeito disso? Odilton, é que, respeitando a todas as outras profissões, né, cada um fazendo o seu melhor para atender melhor, da melhor forma possível a nossa sociedade. A profissão de bombeiro, a nível mundial, no exterior,
ele é uma confiabilidade lá é de 92 a 94%. Aqui no Brasil ela já cai de 72 para 76, um pouco mais. É devido à deficiência de equipamentos, recurso humano, né, cai um pouco mais. Mas um exemplo aqui do bombeiro do estado de Rondônia. O bombeiro, quando nós chegamos numa ocorrência de um acidente automobilístico ao nosso resgate, nós não perguntamos para o paciente, quando nós vamos abordar, nós vamos perguntar para ele, foi você quem provocou esse acidente, foi você quem deu causa a esse acidente? Não, nós vamos chegar e prestar socorro. Né? Nós temos um caso, eu relato sempre, no município de Cacoal. Um bombeiro nosso, ele estava fazendo manutenção na viatura, trabalhava na manutenção e ele estava com um uniforme de educação física, um short, uma camiseta e um tênis, fazendo manutenção na viatura. E com essa viatura passando próximo ali à BR, ele se deparou com um acidente automobilístico. E ele parou a viatura e foi sozinho, foi prestar socorro a essa vítima que estava no chão. O carro tinha tombado e a vítima estava no chão. E ele se aproximando da vítima, a vítima, deitada no chão, sacou uma arma e desferiu um tiro nele que pegou no abdômen. E tem um vídeo, né? Ele se afastando, foi alvejado, também um tiro. Tinha um policial militar que estava próximo e agiu. E essa vítima, ela tinha terminado de realizar um assalto. E estava ali com o produto ainda do furto, e a reação dela foi, né, desferir um tiro no policial. Então nós, no geral, nosso lema é o quê? Vidas alheias e quis salvar. Então nós trabalhamos para salvar vidas, que seja no mergulho, para resgatar um corpo que está submerso no Rio Madeira, por exemplo, que a água é turva, que é difícil, que tem animais, jacaré, peixe elétrico, e nós estamos lá resgatando para que as pessoas possam ter confortar o coração. Muitas vezes, algumas vezes não conseguimos, mas fazemos o nosso melhor. No combate a incêndio, combatendo incêndio em residências, em edificações, e aproveitando, né, que hoje, tanto que a prevenção está funcionando no nosso país, que na década de 60, 70 e 80, ocorreram muitos incêndios nas edificações na vertical. Aqueles edifícios, Andraus, Joelma, Andorinha, onde ali morreram dezenas, centenas de pessoas. E na década de 90 para cá, isso já praticamente não ocorreu. O último, aquele na Boate Kiss, na horizontal, sim, mas ali foi um segurança que foi lá e colocou um cadeado, na hora que estava ocorrendo aquele tumulto, colocou o cadeado na saída de emergência para que as pessoas não saíssem, ele não sabia o que estava acontecendo lá dentro, não saíssem sem pagar, e ali morreram 242 pessoas. Realmente o senhor falou algo aí que eu já tinha observado. Antes do senhor falar, eu já estava aqui pensando que em Rondônia, ou até no Brasil como um todo, a gente tem visto poucas notícias de incêndio predial. Justamente, porque a parte da prevenção, que é onde os bombeiros analisam os projetos, e a própria indústria já vendo esses materiais que pegam fogo, vamos dizer assim, rapidamente, já passaram a produzir essas cortinas, esses materiais com retardantes, né? Com produto retardante tipo álcool em gel. Né? Hoje ele não pega fogo com tanta facilidade quanto o líquido. Então isso tem evitado muitos incêndios em edificações. Coronel, nós vamos para mais um rápido intervalo, para o nosso último bloco, e já a gente está de volta. Estamos de volta para o último bloco do RTN Revista, entrevistando aqui o Coronel Nivaldo Ferreira, comandante-geral do Corpo de Bombeiro Militar de Rondônia. Coronel, nós vamos agora para as considerações finais, último bloco. A conversa está muito boa, mas infelizmente nós temos limitação de tempo. Coronel, eu vou fazer uma pergunta aqui, vamos descontrair um pouco mais. A gente muitas vezes, quando tem uma esposa que ela é brava,
A gente fala que é uma esposa sargentão. Como que é ter uma esposa coronel? Para mim é maravilhoso. Lá em casa eu tenho uma general, na verdade, né? Mas a minha esposa, Cristina, Daniele Cristina, é uma pessoa maravilhosa, sensacional, muito fácil de se conviver. É, Fazemos tudo junto praticamente, né? Entramos 7h30 no trabalho, saímos do quartel às 4, 5 horas da tarde. Fazemos as nossas atividades físicas junto, gostamos muito do CrossFit. Às vezes eu faço meus pedais também na BR, ela acompanha. Quando ela não vai pedalando, ela vai no apoio daqui para Guajará-Mirim, para outros municípios. Então ela é uma pessoa muito parceira e que a gente acaba se completando. E eu falo para ela, eu acredito, né, na pós-morte, vamos dizer assim, num plano superior. E eu digo muito para ela que depois desse plano aqui, eu vou estar procurando ela em todos os planetas, em todas as vidas. Então, para mim, é uma satisfação muito grande tê-la comigo. Olha, o senhor me perdoa, mas eu vou fazer. Oh! Que coisa bonita! É uma declaração de amor. É maravilhoso, meu amigo. A família é algo assim, hoje que nós estamos vivenciando, né, no nosso planeta. Não sabemos o que está provocando, ocasionando a depressão, que é a conhecida doença do século, é onde está ceifando muitas vidas. Então a família é uma pilar, um alicerce muito forte. E minha esposa e meus filhos, quando nós não estamos trabalhando, nós estamos em casa, estamos fazendo atividade física juntos, estão sempre juntos. E, é, na hierarquia do Corpo de Bombeiros, o senhor, ela é tenente-coronel ou coronel? Ela é coronel fechada, Coronel fechada. Isso, ela é Mas chefe a antiguidade é Estado-Maior. posto. A antiguidade é posto. Então, nesse caso, o senhor é coronel há mais tempo. Eu Coronel já fechado. sou coronel há mais tempo que ela. Ela tem 2 anos de coronel, né? Ah. Eu já tenho um pouco mais tempo do que ela. E se fosse ao contrário? Olha eu arrumando confusão. Para mim, com certeza seria normal. Ela é assim, uma pessoa muito tranquila, muito fácil de lidar. Na verdade, é muito difícil achar uma pessoa que convive perto da Cristina que não a ame, que não goste dela. Ela é muito atenciosa, muito prestativa, e eu tive essa sorte de encontrá-la. Agradeço muito a Deus. Agradeço a Deus, né, por estar hoje como comandante-geral, ao nosso governador, Coronel Marcos Rocha, pela confiança, colocar no comando da corporação, e a minha esposa, que é uma parceira que me ajudou muito nos momentos difíceis, né? Então, e agora são momentos bons que nós estamos juntos, e essa parceria, troca de informações, é importante, né? Então nós procuramos, todos os problemas nós procuramos conversar e resolver. Então essa fidelidade, essa cumplicidade, ela é muito importante. Coronel, eu vou confidenciar uma coisa aqui, confidenciar para o senhor, para a tenente Jaqueline e para todos os nossos telespectadores. Há um tempo atrás, eu estava conversando com também coronel BM. No final, digo para quem é. Eu falei para ele, olha, eu quero que você seja meu vizinho, porque eu moro ali perto do comando geral. Correto. Aí quando eu falei isso para ele, eu falei no sentido dele ser o comandante geral do Corpo de Bombeiros. Para minha surpresa, mas nisso o senhor já estava, eu falava que ele é coronel há menos tempo, ele deve ter sido, eu acredito, talvez até depois, eu não me lembro, talvez da mesma turma da coronel Cristina, Isso. né? E logo, não, exatamente, eu acho que ele até depois disso, até depois dela. Então, como ele era tenente-coronel ainda, eu falei para ele, não, você vai ser meu vizinho, você vai ser meu vizinho. Para minha surpresa, ele não é meu vizinho hoje, mas ele é o secretário de Segurança Pública, Justamente. o coronel Vital, Felipe Vital. Isso. Um abraço para você, coronel Vital. Realmente, Vital é uma pessoa também sensacional, maravilhosa, uma pessoa que procura resolver os problemas, conversar, pessoa muito simples.
e hoje é o nosso secretário. Ele era um tenente-coronel como secretário Sim. e eu coronel fechado. Sim. Mas ali prevaleceu o respeito de ambas as partes, apesar de eu ser um coronel mais antigo do que ele, mas a função dele era acima da minha. O Vital, eu era capitão e ele aluno soldado. Eu fui coordenador do curso dele, do pelotão, quando ele era soldado. E agora ele é o secretário, né? E é o meu, está acima de mim, é meu chefe. Então, eu respeito, como eu disse, a cumplicidade, o respeito existe de ambas as partes. E na vida, nós deixarmos o ego, a vaidade sempre abaixo, e o respeito, a educação sempre acima, nós temos tudo para tudo dar certo. Inclusive, houve até, eu não diria questionamento, mas será que os coronéis vão aceitar um tenente-coronel, né, numa escala um pouco abaixo? O Vital, como eu disse, ele é um excelente profissional, ele é muito respeitoso, né? Ele sempre, mesmo ele sendo secretário, sempre se dirigiu aos coronéis como senhor, nunca faltou com respeito. Então, ele desenvolve um excelente trabalho frente a SESDEC. Vai mais uma vez o meu abraço aqui ao Coronel Vital, conhecido como Major. E, Coronel, mais alguma consideração para a gente encerrar? Odilton, agradecemos a vocês aqui pelo espaço cedido. Em nome do governador, Coronel Marcos Rocha, agradecemos a toda a população, pedimos a ajuda da população aqui do estado de Rondônia para nos ajudar nesse enfrentamento à crise hídrica para 2024. Como você disse aqui na inicial da nossa entrevista, existe um estudo da Agência Nacional de Águas que fala que daqui para o ano de 2040, nesses próximos 16 anos, as águas da nossa região norte vai diminuir em cerca de 40%. Então nós temos que mudar radicalmente nossos hábitos e passar a economizar. Observar, ver o Rio Madeira com essa magnitude, com essa largura e pensar que vai chegar um ponto que talvez nós vamos conseguir atravessar ele praticamente caminhando em determinados pontos. Então isso é a nossa realidade agora. É triste, é triste. É triste. Mas precisamos encerrar. O senhor, sempre que quiser, as portas estarão abertas, tá? O senhor pode entrar em contato conosco, a emissora está sempre aberta a toda a corporação. Agradeço a sua presença e conte conosco, tá? Nós estamos juntos aí nessa crise aí, vamos tentar também fazer a nossa parte como cidadão e, se Deus mais quiser, uma vez, vamos somar forças e enfrentarmos e superar essa questão da crise hídrica em 2024, se Deus quiser. Então encerramos a nossa primeira edição do RTN Revista. Boa noite, Brasil. Boa noite, Rondônia.